E aí, investidor, tudo bem? Hoje vamos falar sobre o Drex, o que é, por que ele foi criado, a diferença do Drex para o Bitcoin e se o Drex vai ou não comprometer a privacidade dos indivíduos. O Drex é a moeda digital do Banco Central do Brasil, uma versão virtual do real. Ele faz parte de um processo de modernização do sistema financeiro nacional e foi desenvolvido para funcionar como uma moeda digital emitida pelo governo, oferecendo mais eficiência, segurança e acessibilidade nas transações. O objetivo principal do Drex é facilitar pagamentos e transferências de forma instantânea e com menor custo, usando a tecnologia do blockchain, o que traz mais transparência e rastreabilidade nas operações financeiras. Além disso, ele permitirá a criação de contratos inteligentes que automatizam acordos e reduzem intermediários. A implementação do Drex faz parte de um movimento global onde bancos centrais de diferentes países estão estudando e lançando suas próprias moedas digitais, conhecidas como as CBDCs, as Central Bank Digital Currencies. E quais as diferenças entre o Drex e o Bitcoin? Bom, o Drex e o Bitcoin são projetos com finalidades e características antagônicas. As diferenças fundamentais são várias, dentre elas, o Drex é centralizado e controlado pelo Banco Central e está sujeito à política monetária e regulamentação do governo. O Bitcoin, por sua vez, é descentralizado, operando em uma rede global e sem controle de um governo ou banco central. O fornecimento de Bitcoin é limitado a 21 milhões de unidades, que cria uma escassez controlada. O segundo ponto é em relação aos objetivos. Como eu falei anteriormente, o objetivo principal do Drex é facilitar as transações no Brasil, com mais segurança e rapidez em pagamentos e contratos digitais. Seu foco é a eficiência dentro do sistema financeiro. Já o Bitcoin foi criado como uma alternativa às moedas tradicionais, inicialmente projetado para ser uma forma de pagamento digital, mas hoje é amplamente utilizado como ativo de investimento e reserva de valor, com o objetivo de oferecer liberdade financeira e uma opção fora do sistema bancário tradicional. Terceiro ponto em relação à estabilidade. O Drex terá o seu valor estável porque é lastreado em real, semelhante ao dinheiro físico. O Bitcoin é conhecido pela alta volatilidade, com flutuações frequentes de preço, e para alguns isso representa potencial de lucro, enquanto para outros significa risco. Em relação à tecnologia e segurança, o Drex utiliza a tecnologia do blockchain, mas em um ambiente controlado pelo Banco Central, o que significa maior supervisão e rastreabilidade das transações. Nesse sentido, eles são iguais porque o blockchain também faz parte do Bitcoin. A diferença é que é totalmente descentralizado, o que permite o anonimato, mas também é mais suscetível a riscos, embora o Bitcoin seja considerado seguro. O quinto ponto é a acessibilidade e o uso. O Drex, com certeza, ele vai ser mais acessível e mais utilizado no Brasil porque ele vai ser a moeda oficial. Já o Bitcoin pode ser usado globalmente e permite transferências internacionais sem intermediário, mas exige conhecimento em carteiras digitais e possui barreiras em alguns países. Nesse ponto, o Drex pode ser uma opção mais prática e segura para as transações aqui no Brasil, enquanto o Bitcoin oferece uma alternativa mais independente e uma possibilidade de investimento. A implementação do Drex traz à tona várias discussões sobre privacidade e controle dos indivíduos, pois sendo uma moeda digital controlada pelo Banco Central, as transações realizadas com ela podem ser monitoradas mais facilmente do que com dinheiro físico. Alguns pontos que sustentam esse debate. Com a adoção do Drex, vai ter mais facilidade do rastreamento das transações entre os usuários. Como o Drex utiliza o blockchain, o Banco Central terá a capacidade de monitorar as transações. Esse tipo de controle pode ajudar a combater crimes como lavagem de dinheiro e fraudes, mas também pode dar ao governo mais acesso às informações financeiras dos indivíduos. O segundo ponto que causa debate é porque nossas políticas de privacidade ainda não são muito desenvolvidas. O Banco Central afirma que o Drex será projetado para respeitar a privacidade dos usuários. Mas como as transações serão registradas em blockchain, as autoridades podem estabelecer regras e monitoramentos, principalmente se houver investigações sobre atividades suspeitas. E o terceiro ponto, e o mais polêmico de todos, é que o Drex pode ser utilizado como instrumento de política monetária direta. Por ser um ativo digital emitido pelo governo, o Drex poderia teoricamente permitir uma intervenção direta do Banco Central em políticas de incentivos ou restrição de gastos. O Drex poderia ser usado, por exemplo, para distribuir auxílios com mais rapidez, o que ocorreu em 2020, mas também poderia possibilitar novas formas de controle, como o rastreamento dos usos dos recursos. O quarto ponto que causa debate também sobre privacidade é a divergência entre as criptomoedas e essa moeda digital centralizada. Enquanto as criptomoedas são anônimas, o Banco Central com o Drex terá todas as informações dos indivíduos.
O quinto ponto é a transparência versus a liberdade financeira. Com o Drex oferece a rastreabilidade, ele pode trazer benefícios para a transparência financeira e a segurança. Mas esse controle preocupa aqueles que priorizam a liberdade e a privacidade financeira. Sobre a privacidade do indivíduo, aqui cabe o debate. O Drex vai sim aumentar a capacidade de monitoramento das transações no Brasil, mas a intenção declarada do Banco Central é focar na segurança e na eficiência financeira, em vez de controlar os cidadãos. De qualquer forma, é importante que haja regulamentações e proteções maiores que garantam um equilíbrio entre a segurança e a privacidade dos usuários, em contraste com o Bitcoin, que é totalmente privado e extremamente seguro. Eu não sou libertário, eu não defendo que não deveria ter governo, não deveria ter o Estado, mas na minha opinião, quanto mais liberdade para o indivíduo, melhor é para o desenvolvimento econômico de um país. Eu acredito que o governo deve ser o mínimo, oferecendo o básico para as pessoas que precisam, que são desassistidas, e ter o menor imposto possível. Mas isso aqui é quase uma utopia no Brasil. Eu não acho essa ideia de centralização muito eficaz e o próprio tempo já nos mostrou isso. Em países socialistas que tinham um planejamento central, não deram certo. Nós iremos ainda presenciar muitas opiniões divergentes sobre moedas centralizadas e descentralizadas. E você, qual que é a sua opinião sobre o assunto? Não vale ficar em cima do muro. Esse foi o vídeo sobre o Drex, o Bitcoin, para que o Drex vai servir, se vai limitar a privacidade ou não dos indivíduos. E se você gostou do vídeo, curta, compartilhe e até mais.